Bom dia, estamos no dia 318 de leitura da Bíblia. Começaremos com Tiago, capítulo 2. Não deve haver parcialidade. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique de pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os blasfemam bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam o lado do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e onde vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só, faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Jeremias, capítulo 23. Profecia contra os maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nem uma delas faltará, diz o Senhor. Profecia sobre o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e, como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão:
Tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe as descendências da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Contra os falsos profetas. A respeito dos profetas. O meu coração está partindo dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau, e seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão, porque trarei sobre eles a calamidade, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem nas mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas. Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei de beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e os que enchem de falsa esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu, Deus, apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, do modo que não o veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o, como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo, diz o Senhor? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda: vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote, ou alguém do povo disser: sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão: o que o Senhor respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor, pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou.
Por que vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus? O que você deve perguntar a um profeta é: o que foi que o Senhor lhes respondeu? O que foi que o Senhor falou? Mas porque vocês dizem, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Porque vocês continuam a usar a palavra sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a você e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha, que jamais serão esquecidos. Jeremias, capítulo 24. A visão dos 2 cestos de figos. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus são como esses figos bons, eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, assim tratarei Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e os seus oficiais e o restante de Jerusalém, tanto os que ficam nesta terra como os que moram na terra do Egito. Farei deles um motivo de espanto, uma calamidade para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os dispersarei serão objetos de deboche, de provérbio, de escárnio e de maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que desapareçam da terra que lhes dei, a eles e aos seus pais. Salmos 130. Das profundezas clamo a ti. Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades.